Bom dia, querido irmão, querida irmã, muito bem-vinda a você que nesta manhã nos acompanha. Eu quero saudar vocês, queridas comunidades da Paróquia Evangélica Arroio da Seca, com as palavras de Filipenses, do capítulo 2, versículos 10 e 11. Diz assim esta palavra para nós, o apóstolo Paulo escreve: ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Ficamos com esta palavra e somos acolhidos neste dia, no 17º domingo após Pentecostes. Iniciamos com alegria, queremos juntos ouvir uma canção. Ouçamos então uma canção. Nos coloquemos nesta manhã como comunidade em oração diante do Senhor. Oremos. Grandioso e bondoso Deus, nós te rendemos graças pela nossa vida, pela tua companhia conosco, pela tua força concedida a nós todos os dias. Em meio às dificuldades, Senhor, muitas vezes deixamos de seguir o teu caminho e buscamos seguir o nosso próprio. Portanto, perdoa o nosso pecado, quando somos indiferentes com o teu querer, tua palavra e no agir entre as pessoas, com amor, com compaixão, com misericórdia. Nós normalmente pedimos a ti que tu tenhas misericórdia de nós. Por isso, Senhor, te confessamos a nossa falha diante de ti, diante dos nossos irmãos e irmãs. Ajuda-nos, transforma a nossa vida, para que juntos possamos buscar a Ti somente e em Ti encontrar consolo e perdão. Senhor, isso nós te pedimos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, ao qual confiamos a nossa vida e confessamos a nossa culpa. E na presença do Espírito Santo, aquele que de novo nos enche de paz, de alegria e de vontade para Te servir todos os dias da nossa vida. Isto nós te pedimos. Amém. A palavra do Evangelho para este 17º domingo após Pentecostes, nós recebemos do Evangelho de Mateus, o capítulo 21, os versículos 23 até 32. E assim nos diz então esta palavra do Evangelho. Jesus chegou ao templo e quando já estava ensinando, alguns chefes dos sacerdotes e alguns líderes judeus chegaram perto dele e perguntaram os líderes: com que autoridade você faz essas coisas? Quem lhe deu essa autoridade? E Jesus respondeu: eu também vou fazer uma pergunta a vocês. Se me derem a resposta certa, eu direi com que autoridade faço essas coisas. Responderam: quem deu autoridade a João para batizar? Foi Deus ou foram as pessoas? Aí eles começaram a dizer uns aos outros: se dissermos que foi Deus, ele vai perguntar: então por que vocês não creram em João? Mas se dissermos que foram pessoas, temos medo do que o povo pode dizer, pois todos acham que João era profeta. Por isso responderam: não sabemos. Então, eu também não digo com que autoridade faço essas coisas, disse Jesus. E Jesus continuou: e o que é que vocês acham disto? Certo homem tinha 2 filhos. Ele foi falar com o mais velho e disse:
filho, hoje você vai trabalhar na vinha, na minha plantação de uvas. E ele respondeu: eu não quero ir. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai foi e deu ao outro filho a mesma ordem. E este disse: sim, senhor, mas depois não foi. Qual deles fez o que o pai queria? Perguntou Jesus. E eles responderam: o filho mais velho. Então Jesus disse a eles: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Os cobradores de impostos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus antes de vocês. Pois João Batista veio para mostrar a vocês o caminho certo, e vocês não creram nele. Mas os cobradores de impostos e as prostitutas creram. Porém, mesmo tendo visto isso, vocês não se arrependeram e não creram nele. Palavras do Senhor, palavras de salvação para nós nesta manhã. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito esteja com cada um e cada uma de nós, e que o Senhor nos dê sabedoria para ouvirmos desta palavra e aprendermos dela. Neste texto que nós ouvimos, querido irmão, há duas situações. A primeira situação, Jesus está ensinando os mestres da lei. Jesus está ali com eles, mas ele é interpelado por uma pergunta: quem deu autoridade a Jesus para pregar estas coisas? Ou seja, aquilo que Jesus estava pregando, de onde vinha? Quem lhe tinha ensinado? Com que autoridade ele afirmava aquilo que pregava? Deu-se a discussão, e então Jesus responde a eles com outra pergunta e pede então de onde eles ouviram a autoridade de João Batista. Neste sentido, querido ouvinte, Jesus tem autoridade da parte de Deus. Aqueles homens tão sábios, cuidadores da lei e do evangelho, assim como se diziam ser, reconheceram, através da postura de Jesus, que ele tinha autoridade, pois não conseguiram responder a ele conforme Jesus os havia perguntado. Por quê? Porque ficaram com medo de dizer a Jesus que os seus interesses, na verdade, estavam em saber o que Jesus queria entre as pessoas. Qual era a intenção dele? Para que pudessem levar isto aos sumos sacerdotes e achar uma forma de tirar esta autoridade de Jesus, de inibir as pregações de Jesus no templo, de expulsá-lo daquele lugar, pois acreditavam que Jesus estava pregando uma nova doutrina. Assim, Jesus então se dá a conhecer. E ele diz que a mesma autoridade que João Batista recebeu como profeta, também ele recebeu da parte de Deus, de nenhum ser humano. Prezado irmão, prezada irmã, será que são as roupas que nos dão autoridade? Será que são os títulos que nós conquistamos ao longo da nossa vida que nos dão autoridade? Ou será que é porque nós nos colocamos diante da presença de Deus e pedimos que Ele faça cumprir sua vontade em nós? Que tudo aquilo que nós sabemos e temos vem dEle. O nosso conhecimento, a nossa sabedoria não é nossa, mas sim de Deus. Deus nos concedeu sabedoria e através dela servimos na nossa profissão, servimos naquilo que sabemos fazer. E quando fazemos, devemos deixar isto bem claro: de onde vem esta autoridade? Jesus se sentiu como filho de Deus para dizer isto, e ele é e afirmou isto. João pregou o arrependimento. Então, arrependam-se, porque vocês mesmos não o receberam. Vocês que dizem ter autoridade, não creram nele. Ao
Porque Jesus mesmo lembra de que até prostitutas e outras pessoas estão entrando no reino do céu porque creram em Deus. Amado irmão, amada irmã, é preciso ser transformado, é preciso ser guiado pela vontade de Deus para podermos entender de onde vem a nossa autoridade. A autoridade de sermos filhos através do batismo, a autoridade de dirigirmos as nossas coisas, as nossas atividades. Se nós nos colocamos na presença de Deus, então não há o que temer. Todos saberão de onde vem a nossa autoridade. Em um segundo momento, Jesus conta uma história àquelas pessoas. Fala de 2 filhos. A um o pai chama e dá a responsabilidade de ir ajudar na vinha, e ele diz não, e depois se arrepende e vai. Do que ao outro diz sim, mas depois não o serve. O que Jesus quer ensinar com esta história para essas pessoas? Jesus diz que nós devemos ter um coração contrito, arrependido. Por isso, quando aquele filho diz, não estou com vontade de ir, pai, mas depois se arrepende e serve ao propósito do pai de ajudar, de prosperar, então ele serviu o querer e a vontade de Deus, a vontade do seu pai. Podemos entender esta relação de Deus conosco. Será que nós muitas vezes dizemos, eu não estou com vontade, mas depois acabamos indo? Isso é bom. E se assim agimos, agimos de forma correta, porque Deus quer que nós sirvamos a Ele, não por uma obrigatoriedade, não porque queremos agradá-lo, mas porque em nosso coração fomos transformados. Porque em nosso coração nós reconhecemos a necessidade. Servir em seu reino não é para nós um salário, não é para nós uma resposta, mas é para nós um privilégio. E quando anunciamos a vontade de Deus às pessoas e nos sentimos privilegiados com isso, então as nossas vidas realmente mudam. Você quer mudar a sua vida? Ou você prefere continuar a dar respostas simplórias, a dar respostas agradáveis, mas sem transformação nenhuma? Qual é o teu propósito? Jesus veio trazer um propósito para aquelas pessoas e por isso sentou inclusive com pessoas conhecidas do Evangelho, que tinham autoridade diante do povo, mas viu que elas simplesmente seguiam aquilo que aprenderam, mas os seus corações não estavam contritos, seus corações não eram transformados, porque não serviam com arrependimento, não serviam com amor, antes se regozijavam na lei, em aplicar a lei sobre aqueles que desobedeciam à lei. Mas Deus nos chamou, através de Jesus, a ter um coração puro, a ter um coração sábio. E é desta sabedoria que nós queremos nos encher. É desta sabedoria que Deus nos convida neste final de semana, através deste Evangelho, a conhecer a vontade de Deus. Será que nós nos dispomos a mudar a nossa vida? Ou nós estamos bem assim acostumados? Já não nos arriscamos para mais nada? Tanto faz. Ora, Jesus não quer que nós fiquemos omissos. Assim como ele também disse que João não foi um profeta omisso, nós também não somos. Aquilo que sai da nossa boca, aquilo que sai de dentro de nós,
deve transformar vidas. Este foi o propósito de Deus em nos criar. Senão, passamos como páginas em branco. E não é isto que Deus quer. Deus nos busca constantemente e nos encoraja a testemunhá-lo. Você e eu somos profetas, pessoas com autoridade. No nosso batismo, nós fomos recebidos por Deus como filhos que têm autoridade para anunciar a sua vontade, de transformar aquilo que é mal em bom. Há tantos corações afastados, há tantas pessoas sendo iludidas. Nos aproximamos novamente de momentos políticos, de eleições. Quantas promessas será que farão para nós? Quantas coisas deixarão de cumprir? Simplesmente prometeram, achando que nos agradariam. Pois bem, é hora de transformar a nossa vida, é hora de transformar o mundo. E você e eu somos convidados a votarmos conscientes, a olharmos com carinho, acompanhar, lutar para que tenhamos vida digna. Sim, este é o chamado que Jesus faz para todos aqueles que creem em Deus. E por isso, amado irmão, amada irmã, não julgue o teu irmão, porque aquilo em que menos você acredita pode entrar no reino dos céus antes de você mesmo. Não julgue ninguém, para que Deus não julgue as tuas atitudes. Antes, transforme o teu coração, transforme o teu viver em ações, em atitudes concretas, para que os outros percebam que tu és filho de Deus, que tu és um escolhido do Senhor, que o teu coração pertence a Ele e que o teu servir neste mundo não é sobre o teu querer, não é sobre o querer e a autoridade de nenhum ser humano, mas é sobre a autoridade de Deus, que te escolheu e que assim te capacitou, que te transformou no teu coração e na tua mente. Fique com esta palavra, reflita sobre ela. Há muito mais neste Evangelho que nós podemos aprender. Portanto, reúna a sua família, pergunte a eles a quem servimos, a quem o nosso espírito quer servir, e busque junto com ela a transformação da sua realidade. Fique na paz do Senhor e o Senhor te abençoe, hoje e sempre. Amém. Querido irmão, querida irmã, convido a nós intercedermos diante do Senhor, colocarmos também a nossa vida, a vida das pessoas, a vida da nossa igreja, do nosso país e de todas as situações que temos em nossa mente, de pessoas que conhecemos. Convido você a reclinar a sua fronte e nos dirigirmos a Deus em oração. Oremos. Gracioso e amado Deus, como é bom poder experimentar a Tua graça e Tua companhia, com Tua palavra que nos encoraja para vivermos a nossa vida dedicada a Ti, no serviço, no amor, no comprometimento e no perdão. Senhor, concede o Teu amor e Tua misericórdia para nós todos os dias. Compadece-te de nós quando nós queremos ter autoridade sobre outras pessoas e nos enganamos a nós mesmos, sendo, Senhor, que nada há em nós que não pertença a Ti. Portanto, faze-nos reconhecer que Tu nos dás autoridade sobre a Tua palavra neste mundo para pregar e anunciar a boa palavra, a semente que deve ser lançada no coração de cada um. Por isso, pedimos Teu auxílio, o Teu auxílio quando estamos fragilizados, quando estamos necessitados. E nós, Senhor, enfraquecemos, geralmente quando estamos em motivos de doença, quando nós nos afastamos de Ti por alguma autoridade pessoal, por algum egoísmo que queremos ter na nossa vida. Por isso, perdoa, Senhor, o nosso pecado e olha por aquelas pessoas que foram excluídas por nós, que foram afastadas do nosso relacionamento por nós. Senhor, que elas possam compreender
que somos seres fracos, carentes de Ti. Perdoa, Senhor, quando agimos desta forma. Concede àquelas, Senhor, que estão entristecidas o ânimo, para que sejam encorajadas a falar do Teu amor, de Tua graça, de Tua presença e da Tua transformação na vida delas. E que elas possam dizer com corações e mentes que pertencem a Ti. Bondoso Deus, há muitos corações que precisam ser transformados. Há muitos corações, inclusive os nossos. Por isso te pedimos que através do Teu Santo Espírito Tu nos conceda a Tua presença diariamente e que nós possamos cair de joelhos diante de Ti e que a Tua autoridade para nós seja o Teu amor, Tua bondade, a Tua misericórdia. Por isso, nós queremos interceder orando, assim como Jesus nos ensinou e disse: quando nós não soubermos o que pedir ou agradecer, então nós devêssemos orar assim, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino e seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Querido irmão, querida irmã, nós queremos ouvir ainda uma canção e depois recebermos a bênção do Senhor. Um dia uma criança me parou e olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir, e perguntou no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia eu sei que eu dormiria muito mais feliz, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Ouvindo o que ela falei, ela me olhou e disse que era lindo o que eu falei, pediu que eu repetisse por favor, que não falasse tudo de uma vez, e perguntou de novo num sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia eu sei que eu dormiria muito mais feliz, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Depois que eu terminei de repetir, seus olhos não saíam do papel, toquei de novo no rosto a sorrir, pedi que ao transmitir fosse fiel, e ela deu um beijo demorado.
Antes de sairmos, antes de podermos nos despedir, nós queremos ainda comunicar que estamos realizando os cultos de batismos, para que assim nós aos poucos possamos ensaiar o nosso retorno também aos cultos normais. Então, que você possa orar, interceder pelas famílias que estão trazendo seus filhos também para o batismo nos cultos no domingo. Que Deus abençoe também a tua vida e te dê a graça. Estenda a sua mão para acolher a bênção do Senhor e que nós possamos permanecer nesta bênção neste final de semana. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante a sua face e te conceda a sua eterna e graciosa paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos, pois, fiquemos na graça do nosso Senhor Deus e fiquemos alegres com aqueles e aquelas que estão conosco. Amém.